Olá, pessoal do Já Passei Educação. Estou aqui para analisar mais um edital e dessa vez um edital excelente, hein? Um edital bacana, que é numa cidade também bacana, que é Jundiaí, né? Quem conhece sabe do que eu estou falando, uma cidade bem organizada, né? Então, olha só, esse concurso aqui é um concurso muito interessante. Então, vai ser pela VUNESP, né? Fundação aí conhecida da Universidade Estadual. Tem os cargos aqui, ó, professor de educação básica 1, 10 vagas, uma pessoa com deficiência e duas negras. Eu sempre falo que o inicial, assim, quando coloca poucas vagas, mas sempre chama mais. E olha o salário, 6.434 por 30 horas. Salário bom, né? Salário bom e também tem uma vaga de professor de educação básica 2. Então, ó, vale a pena esse concurso, hein? Vale muito a pena. E vai ter o curso aqui no Já Passei, tá? Do professor de educação básica 1. Então, vários professores aí para vocês. E, ó, um concurso que não dá para perder. Ah, professor, é pouca vaga, não sei o que. Gente, sempre chama mais, né? Ó, para você prestar o concurso, você precisa de licenciatura plena em pedagogia ou normal superior. Esse normal superior era um curso que existia antigamente. E além do salário, que já é um salário aí, né, bom, 6.434, a gente sempre quer mais para professor, mas comparando com outras cidades, tem ainda benefícios, olha só, benefícios, né? Esse salário é referente ao mês de abril de 2024 e tem benefício, olha, auxílio alimentação 1.027, bacana, hein? Um auxílio alimentação também bem acima aí dos que eu vejo por aí. E um auxílio transporte de 440. Então, além do salário, dois bons benefícios aí colocados. As inscrições, né, é pelo site da VUNESP. Aqui são dois cargos, né? Então não tem muito o que fazer, né? Enfim, se você tem formação em educação física e pedagogia, tudo bem, mas vamos ver se não vai bater o mesmo horário. As exigências normais aí, né? Para você poder prestar esse concurso, aí todos daqui falando de documentos, ou seja, você tem que estar kit com o serviço militar, tem que estar kit com justiça eleitoral, enfim, né, não ter cometido nenhum crime, tá com a certidão, né, criminal em dia, enfim, todas as exigências aí, e a inscrição ela será do dia 6 de maio, prestem bem atenção, 6 de maio, às 10 horas, até o dia 5 de junho, 23 horas e 59 minutos, no site da VUNESP. Então, bem tranquilo aí. A exigência, né, escolaridade de ensino superior, você pode pagar até o dia 6 de junho de 2024 e o valor da taxa R$ 83, tá? Então, pagamento é até 6, inscrição até 5, tá, gente? Cuidado para não confundir, senão tem muita gente que acaba confundindo isso e aí pode implicar aí num erro grave e perder essa inscrição. Dúvidas, tem sempre o Disco VUNESP aqui, né? Ah, quero tirar uma dúvida e tal. Qualquer documento que você vai enviar é via upload. A VUNESP trabalha sempre com as informações pela internet, né? E aí vai falar aqui do candidato com deficiência, então reserva de vagas, proporção de 10%, veja aqui, 10%, normalmente é 5%, em Jundiaí 10%, como a gente viu, né? E claro que aí tem as regras de como vai chamar os candidatos à medida que forem convocados as pessoas com deficiência, certo? E para participar, você tem que provar que é uma pessoa com deficiência, com base na lei, né? Exposto aí o decreto federal 3.298/99, então você vai informar lá a sua deficiência, aí se é uma deficiência visual, né? Se é uma deficiência
enfim, se você precisa de libras, se você utiliza aparelho auricular, tudo isso você tem que solicitar para a banca, porque a banca, existe uma regra, né, e ela precisa ser obedecida. O protetor auricular, principalmente, precisa ser informado, porque é um mecanismo que acaba indo na orelha, né? Então é importante isso. Participação dos candidatos que se autodeclararem negros, então tem um percentual aí, a cota de 20%, e aí você tem que indicar na ficha de inscrição essa condição, preencher a autodeclaração de que é negro da cor preta ou parda, e enviar uma foto colorida 5x7 recente de rosto inteiro, do topo da cabeça até o final dos ombros, né? Então aqui, ó, certo? Fundo branco, datada, nítida e focada, sem nenhum tipo de tratamento de imagem, sem filtro de tela, sem maquiagem, sem adornos, bijuteria, óculos de sol, acessórios de cabelo, boné, chapéus, gorros e toucas, tá? Para a avaliação da fenotipagem com a autodeclaração. Também isso aqui, você vai enviar toda a documentação, envia upload também, cuidado aqui, ó, o tamanho de 500 KB, certo? Então, se o documento estiver ruim por algum problema de envio, não vai considerar, e você vai ter que entrar com o recurso depois, certo? Então, se tiver uma declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à nulidade de sua nomeação e posse no cargo após processo administrativo, no qual sejam assegurados o contraditório e ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Às vezes as pessoas querem forçar, né, que eu sou negro, eu sou pardo, e não é. Então, faça o caminho certo. Se você não é, faça sem autodeclaração, faça a prova, né? A melhor coisa é você fazer com honestidade, porque depois, já pensou, você passa, aí fica provado que você não é, você fez uma declaração falsa, isso vai te gerar aí muitos problemas, tá? Inclusive para outros concursos, então é bom ter cuidado, né? Aí vai sair a relação dos candidatos que foram deferido e indeferido para a vaga de negros, né? No dia 24/6, e se não sair, você depois tem os recursos aqui, ó, no dia 24 e 25/6, certo? Sempre pelo site. Professor de educação básica, fase e provas, o que vai cair? Conhecimentos gerais, língua portuguesa, 15 questões, matemática, 10 questões, a duração da prova é 4 horas, conhecimentos pedagógicos e legislação, 25 questões, e redação em língua portuguesa, e os títulos via online, tá? Via upload. Educação básica 2, educação física, a mesma coisa, né? Só que aqui, em vez de matemática, tem conhecimentos pedagógicos e legislação, 15 questões, e conhecimentos específicos, 25, também tem redação. A duração da prova é de 4 horas, certo? E aí, a prova será realizada no município de Jundiaí, a bela Jundiaí, e claro, se por algum motivo, né, muita gente fazer esse concurso, pode se aplicar em municípios vizinhos. E muita gente fala assim, nossa, eu fiz a prova em Jundiaí e me mandaram para outra cidade. Isso pode acontecer? Sim. Por quê, gente? Às vezes a cidade, se a demanda for muito grande, ela não comporta, não vai ter prédios para realizar a prova. Jundiaí é uma cidade com uma boa estrutura, né? Muito difícil acontecer isso. Mas eu já vi acontecer em outras cidades também com estrutura, certo? Todas as informações estão no site, também, né, na imprensa oficial de Jundiaí, imprensaoficial.jundiaí.sp.gov.br. Aqui fala para você comparecer, né, 60 minutos antes do início da prova, para você ver o local ali. Sempre importante esse cuidado, saber onde é a prova, chegar com antecedência, documento de identificação com foto, né, cédula de identidade, carteira de habilitação, carteira de trabalho, enfim. Caneta esferográfica de tinta cor preta. Veja, falou aqui no item A de documento digital? Não, tá? Então, gente, né,
prestar muita atenção nisso, porque o edital é a regra do jogo. Aí o cara chega lá, não, porque o documento digital. Se não está no edital, gente, não vai ser aceito, certo? Ó, somente será admitido o candidato que apresentar um dos documentos discriminados na linha A, certo? Não serão aceitos protocolos, cópias de documentos, ainda que autenticada, ou qualquer outros documentos não constantes nesse edital, inclusive carteira de ordem pública ou privada, né? Então, se tiver sido roubado também, você tem 30 dias, né? Até 30 dias tudo bem, senão, depois de 30, você já deveria ter providenciado um documento novo, certo? Então, não tem segunda chamada, né? É terminantemente proibida sob qualquer alegação a saída do candidato da prova antes de decorrido 50% do tempo. Então, se a prova dura 4 horas, você só pode sair após 2 horas, né? Então, sempre está muito atento a isso. Não tem prorrogação de tempo, né? As informações gerais. Telefone celular sempre desligado, cuidado. Eu continuo fazendo concursos, né, e vendo gente com telefone tocar, né? Não pode qualquer relógio, ó, uso de relógio, qualquer equipamento eletrônico, boné, gorro, chapéu, óculos de sol, certo? Então, eu sempre reforço isso, né? Se tiver candidata lactante, ela tem que avisar a VUNESP, tem que levar uma pessoa maior de idade para ficar, né, com a criança, responsável pela criança, ok? Não tem compensação do tempo de amamentação. Então, todas as regras aqui muito claras. A prova objetiva, né, e a redação. Então, a prova será no dia 28 de julho, né? No período da manhã, com fechamento dos portões às 9 horas, então chegue antes, né? Confirmar sempre data e horário e local no site da VUNESP. Ah, professor, não vai mandar um e-mail? Não, né? Você tem que estar lá consultando o site, e normalmente é uma semana antes, tá? Então, se a prova está dia 28, um pouquinho antes ali, uma semana e pouquinho, sai os locais de prova. E aí você vai consultar e vai ver, né? Vai ver, sempre verifique se sua inscrição está tudo certinho, né? Se está tudo dentro dos conformes, todas as informações estão aí. Gabarito, muito cuidado, né, com o gabarito na hora de preencher o gabarito, observar direitinho. Ao final da prova, o candidato deve entregar a redação, a folha de resposta, depois sai o gabarito a partir das 10 horas do segundo dia útil, não é depois da prova, tá? Na VUNESP, e lá você vai ter acesso à prova para eventualmente entrar com algum recurso, ok? Você não sai com a prova física. Redação, todo mundo tem um pânico da redação, mas a redação é uma coisa que você tem que saber, né, fazer com estrutura, né, isso tudo tem no curso. Então, não pode qualquer sinal, marca, desenho, rubrica, informações pessoais, assinatura na folha, né, não, se tiver em local não estipulado pela VUNESP. Por quê? A correção ela é feita de modo a não identificar o candidato para que não haja nenhuma possibilidade, né, de fraude e tal. Então, quem corrige só vê o código de barras da sua prova, então ele não vai saber quem é, obviamente, né? Não pode usar aí marcar texto, qualquer outro material, certo? Isso tudo pode levar ao zero na sua prova. Então, muita atenção nisso. Você vai ter uma folha de rascunho e uma folha para preencher de forma definitiva. Sempre ali, português, a língua portuguesa oficial, né? Tem gente que esquece disso. Se é a saída da sala de prova somente após decorrido 50% do tempo, de novo. E aqui, ó, prova de redação. Então, o tema, avalia esse critério, o texto do candidato atende ao tema proposto, a fuga completa o tema e motivo suficiente para que a redação não seja corrigida, recebendo nota 0, tá? Então, se você fugir do tema,
nota 0. Aí estrutura, gênero, tipo e coerência, né? Então, se você fugiu do tema, é nota 0, certo? Avaliação do gênero, tipo texto, se você sustenta a sua tese com termos argumentativos e como essa argumentação está organizada, considerando a macroestrutura do texto dissertativo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Gente, por incrível que pareça, muitas pessoas erram isso. Então, assim, tem que saber fazer uma dissertação. Dissertação tem uma estrutura, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Sabe-se que é comum em textos dissertativos a exposição de fatos e opiniões, mas é imprescindível que haja um posicionamento por parte da redação do autor a partir da defesa clara de um ponto de vista, né? Então, avalia-se também o tipo de interlocução construída. Por se tratar de uma dissertação argumentativa, deve-se prezar pela objetividade. Sendo assim, o uso da primeira pessoa do singular e da segunda poderá ser penalizado. Então, você não vai fazer uma dissertação, eu penso, eu acho, né? A gente usa a terceira pessoa para, não é eu penso, no meu modo de ver, na minha opinião, certo? Então, muito cuidado, ó. Primeira e segunda pessoa, você toma penalização, né? Então, além disso, também poderá ser penalizada a referência à situação imediata da produção textual, como afirma o autor do primeiro texto, né? Então, porque é importante que o texto escrito pelo candidato tenha autonomia, isso é, não dependa da consulta por parte do leitor da proposta da redação, textos e apoio frase temática, para ser amplamente compreendido. A coerência serão observados o nível de compreensão, textos de apoio, né, conhecimento do repertório, pertinência dos argumentos para a defesa do ponto de vista adotado, capacidade do candidato para desenvolver, relacionar e encadear satisfatoriamente as informações e ideias abordadas no texto. Então, se você vai defender uma ideia, você tem que ter muita consciência da ideia que você está defendendo. Já vi candidatos defenderem ideias muito polêmicas e não conseguirem ali desenvolver, né? Desenvolver realmente argumentos assim reais, né? Enfim, aí tem que ter muito cuidado com isso, né? Então a gente tem que construir um texto coerente, certo? Olha assim, na avaliação desse critério serão considerados aspectos negativos: a falta da macroestrutura, a falta de um posicionamento, de um ponto de vista, a falta de autonomia do texto. Língua, modalidade e registro também, né? Aspectos gramaticais, concordância, regência, acentuação, né? Grau de formalidade e informalidade. Então, cuidado, né? Coesão, então, anáforas, catáforas, substituições, conjunções, responsáveis por tornar mais clara e precisa as relações entre as palavras, e aí o que leva a nota 0, né? Fugir do tema, apresentar nome, assinatura, sinal, estiver em branco, apresentar textos de forma não articulada, ou texto em língua que não seja portuguesa, predominante ilegível, letra incompreensível, texto fora do espaço, apresentar 7 linhas ou menos, sem contar o título, apresentar menos de 8 linhas autorais, então o cara decora lá um monte de texto, aí é plágio, né? Cuidado. E também, se for idêntica, outra redação, enfim, e anulação, impropério, termos jocosos, e tudo isso leva a notas baixas. E aqui tem as notas, ó. Se tiver 20 linhas ou menos, não poderão alcançar a nota máxima no critério C, tá? Então, muito cuidado, ó. A regra está aqui, ó. 15 textos muito curtos com 15 linhas ou menos perderão ponto no critério C. Então, tudo isso leva aí para você muita atenção, leia com muita atenção isso.
Aqui os títulos, né? Tem que cumprir. Ele deve mandar das 10 horas do dia 6 até o dia 5 os títulos. Então, doutor e mestre são os únicos dois que aceitam. O doutorado vale 2 pontos e o mestrado 1 ponto. E aquela pós-doc lá, pós-lato sensu, está aí? Não, não está. Então, se você não tem mestrado ou doutorado, não adianta, tá? E aí você vai seguir toda a ordem aqui, as orientações para envio do documento, ó, sempre pelo site, né? Sempre pelo site, extensão aí PDF, PNG, JPG, documento legível, reconhecido pelo MEC, etc. Ok? A nota é de 0 a 100. A nota final aí, depois só vai ser corrigida a redação de quem for habilitado na prova objetiva. Ah, mas você tem que fazer a redação. E quem vai corrigir a redação? Dos 250 primeiros para professor de educação básica, das 50 pessoas negras e das 25 deficiência. E de educação física, dos 100, 20 e 10. Tá? A redação vai valer de 0 a 20 pontos e a nota mínima para aprovação, 10 pontos. E aí tem os títulos, né? Título não é eliminatório, ele é meramente classificatório e só vai avaliar o título de quem for habilitado para a prova de redação, certo? Habilitado na prova de redação. Ah, fiz a prova de redação, tirei 5, estou fora. E vão olhar meus títulos, ok? E aí a classificação final, né? O critério de desempate, sempre aí a lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso, então quem tem idade maior de 60 anos, né? Depois conhecimentos pedagógicos de legislação, depois língua portuguesa, redação, e aqueles maiores com idade inferior a 60, mas o mais idoso, né? Então, também se você participou de júri, você pode colocar aí como critério de desempate. Recurso sempre de 2 dias, contado do primeiro dia útil, imediatamente ao ato da publicação. Então, publicou o gabarito, você tem 2 dias úteis para entrar com recurso, ou saiu o resultado das inscrições das pessoas negras, pessoas com deficiência, não consideraram a minha. Você tem 2 dias de recurso, certo? Então, e lembrando para vocês que tem uma comissão especial, né, para avaliação do concurso, aqui o nome das pessoas. Lembrando para vocês que aqui já vem também os documentos para nomeação, se você passar, tudo aqui, tá? Em Jundiaí você tem uma história que é parecida com o Barueri, né, que é reposicionamento no final da lista. Então, de repente você passou lá e aí você, por algum motivo, não quer tomar posse naquele momento. Aí você pode fazer um requerimento para se reposicionar no final da lista, tá? Então você não abandona e fica lá, né? Aí o candidato será reposicionado no final da lista. Em Barueri é diferente um pouco, meio que congela ali sua classificação. Em Jundiaí tem essa situação. Aqui as disposições finais e lembrando que tem o curso do Já Passei, importante você não esquecer. Aqui as descrições sumárias do professor, né? E aí vamos para o edital da VUNESP. Aquele edital clássico, né? Língua portuguesa, sempre ali gêneros literários, um texto, sempre quadrinhos, né? Sinônimo, antônimo, sentido próprio figurado, cai muito, pontuação, subjetivo, adjetivo, numeral, pronome, crase, concordância verbal, nominal, clássico da VUNESP, matemática também, né? Adição, subtração, potenciação, radiciação, mínimo múltiplo comum, máximo divisor, porcentagem, regra de 3, razão e proporção, né? Então também bem clássico aqui, a parte de geometria, certo? O teorema de Pitágoras, de Tales, clássico. Aí vem a bibliografia, né? Então aqui Silvana Augusto, Maria Isabel Barros, a Lilian Bassic, textos aí bastante conhecidos, né? Clássicos da VUNESP, o José Moran, Metodologias Ativas. Então, textos bem conhecidos. Esse aqui do Cláudio Rodrigues Belocchio, né, que é um pouco diferente. Aqui, ó,
Política Nacional de Alfabetização, eles colocaram ainda de 2019, né, embora já tenha uma de 2023. A criança, a linguagem escrita e o ensino fundamental de 9 anos, o ensino fundamental de 9 anos, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, a BNCC, os indicadores de qualidade da educação infantil, a Base Nacional comum, a computação complementa a BNCC, esse é novo, novo não, né? Mas já tem aí 2 anos praticamente, mas vale a pena dar uma olhada, os parâmetros da infraestrutura para a educação infantil, parâmetros de qualidade da educação infantil, fala da música, diretrizes para a música, esse é um pouco diferente, né? A Agenda 2030, a ODS, certo? Então, é importante, currículo na educação infantil, qualidade na primeira infância aí da MOS, né? As 100 linguagens da criança, também a experiência de Reggio Emília, vamos lá, periodização, educar os 3 primeiros anos, então bem clássico aí, né? O brincar, heurístico na creche, a pedagogia da infância, da Júlia Formonzinho, e aí tem o guia de aprendizagem ao ar livre, né, de Jundiaí, que também é bem conhecido aí. Temos aqui significados e ressignificações do letramento, o ler e escrever na escola, educação escolar, Maria Tereza Mantuan, abrindo escolas a diferenças, aí falando da inclusão, um texto aqui da consciência fonológica na educação infantil, o desenvolvimento do pensamento algébrico, a matemática nos anos iniciais, autistas, um texto de autistas, está começando a aparecer bastante agora nos concursos também, o da Zilma Oliveira, brinquedos no chão, tem algumas novidades aqui, mas bem interessante. E aí os conhecimentos de legislação educacional, né? Vem aqui Constituição, certo? A UECA, a LDB, a 13.257, que é as políticas para a primeira infância, as resoluções 1, 4, 2009, 20, 2009, a 4, 2010, as resoluções aí dos conselhos nacionais, né, praticamente todas aqui, todas que costumam cair, o Código de Ética do Servidor Público Municipal, decreto 23.740, também o decreto 33.518, também caindo aí, tá? Então, uma legislação aí mais de Jundiaí, né? A Lei Complementar 499, que é do Estatuto dos Funcionários, a 511, que é o Estatuto do Magistério, e com as alterações, certo? E aqui, Educação Física, tudo que eu falei aqui vai ter no curso do Já Passei, então vale a pena, e da Educação Física aqui também tem muita coisa, né, que é parecida, repete aqui, mas tem um específico de Educação Física. Lembrando que o curso do Já Passei é para professor, né, de PEB 1, tá? Aqui é muito legal esse cronograma, então, início das inscrições, término, publicação, né, a data da prova, aqui, ó, dia 28/7, então esse cronograma bem interessante, tá? Então, ó, um concurso que vale muito a pena. Eu vou até voltar na primeira tela aqui, ó, para vocês. Olha o salário, 6.434, hein? Olha o Vale Refeição, 1.027, olha o Vale Transporte, 440. Dá para você jogar fora essa oportunidade? Dá? Não dá, né? Você tem que aproveitar essa oportunidade, você tem que tentar. E o curso, ele te facilita, porque ele já traz aí o conteúdo para você se organizar, fazer um bom planejamento de estudo e você passar aí nesse concurso, que pode ser uma excelente oportunidade. Região muito boa, cidade também muito boa, salário acima da média que a gente tem visto por aí, um vale refeição e um vale transporte também bom. Então, quero ver vocês não desperdicem essa oportunidade, e
o curso do Já Passei está aí para vocês, certo? Então, vejo vocês lá no curso, né? E boa prova, sucesso. Quero ver vocês aprovados lá em Jundiaí. Até mais.